Boa noite a todos, boa noite aos nossos queridos amigos da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Mais uma live da nossa casa, né? Estamos distanciados, né? Infelizmente, mas creio que em breve nós vamos voltar com as nossas atividades presenciais, né? Então, antes de passar a palavra para o nosso convidado de hoje, eu vou só apenas dar alguns avisos bem rápidos para vocês. Bem, nós todos sabem que nós estamos passando por uma onda muito complicada em relação ao vírus, ao Covid, né? Então nós precisamos fazer a nossa parte. E nós, dirigentes aqui da Fraterna, os dirigentes da Fraterna, apoiam totalmente o distanciamento social e lembramos que todo e qualquer comunicado aqui da casa, aqui da nossa casa, é sempre divulgado pelas redes sociais, tá? Então, WhatsApp, Facebook, Instagram, tá? Então, não está sendo veiculado nenhum aviso externamente, tá? Então, sempre pelas redes sociais. Se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp da casa, que é o 3644-8610, e vocês podem conversar com a Edi. Ela pode dar todas as informações sobre tudo que está acontecendo na nossa casa por enquanto, né? As informações todas, tá bem? Só lembrando um pouquinho em relação a esse aviso, como nós realmente estamos nos cuidando, e nós seguimos sempre Kardec diz assim: na dúvida entre a doutrina e a ciência, fiquem com a ciência. E é isso que nós estamos fazendo. Lembrar vocês também do curso da doutrina espírita que está tendo aqui na casa. Ainda é possível se inscrever. As aulas estão correndo online através da plataforma Webex. Então ocorre todas as segundas-feiras das 20 às 21h30. Então, se você estiver interessado, peça a ficha de inscrição através do WhatsApp, esse mesmo que eu acabei de falar, o 3644-8610 com a Edi, tá bem? Nós agradecemos muito a todos sobre as doações da cesta básica em nome da área social, e nós conseguimos, graças a Deus, montar as cestas, e elas vão ser entregues agora nesse próximo sábado. E aí, por fim, nesse domingo agora, nós teremos o nosso Evangelho Dominical com Priscila e Adilson. Será às 9 horas, em formato de live, né? Através do Instagram, tá? Então fiquem atentos, domingo às 9 horas da manhã, nosso Evangelho Dominical, né? E aí, por fim, nós vamos convidar o nosso palestrante de hoje, Sérgio Tadeu, que vai fazer a nossa live de hoje à noite. Gente, obrigado, fiquem aí, tá? E aproveitem a noite. Tudo em ordem? Estou bem centralizado? Muito bom, muito boa noite, muito prazer estar aqui com vocês. E eu estou olhando aqui a casa e estou percebendo que, muito embora não tenhamos aqui irmãozinhos nossos com o corpo físico, obviamente nós temos muitos irmãos nossos com o corpo espiritual, estão aqui em espírito. Nós estamos muito felizes de estar aqui. Bom, fomos orientados a iniciarmos com uma prece e é isso que nós vamos fazer. Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Sérgio e de vez em quando a casa nos convida, quando eles procuram muitos expositores por aí, estão todos eles ocupados e aí eles me convidam e eu venho, tá bom? Mas eu prometo falar com vocês o melhor que eu puder. Vamos falar hoje sobre um filho muito querido aí, que está contido no Evangelho, tá certo? Bom, mas vamos começar com uma prece. Pedimos a Jesus, aos benfeitores amigos, que nos dê o apoio necessário para esta noite e que nós possamos estar aqui juntos, mesmo de forma tão diferente, inimaginável para nós alguns anos atrás, mas nós estamos aqui juntos. Senhor da vida, se possível for, atende os nossos anseios e os nossos apelos e ajuda-nos a estarmos melhor. Ofereça-nos saúde e paz para que possamos estar sempre em condições de trabalhar em Seu nome. Ilumina o nosso trabalho, ilumina esta casa bendita e ilumina todos os nossos irmãos que estão ligados agora aqui com a gente. Sê conosco nesta noite, hoje
amanhã e sempre. Que assim seja. Muito bem, nós vamos então falar um pouquinho sobre um filho curioso, um filho aí que causa um monte de problemas e um monte de dificuldades. E esse filho está contido lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 11. E tem como título assim inicial sobre o orgulho e humildade. E aqui o nosso irmão Caibar Schutter vai discorrer a respeito de um assunto curioso, que é um assunto que muitas vezes a gente não percebe que está envolvido com ele, mas muitas vezes nós nos envolvemos com ele sem nos percebermos, sem sabermos, sem tomarmos até ideia de que nós estamos envolvidos com ele. É sobre os melindres. Olha que interessante. Mas lá no Evangelho, os nossos irmãos espirituais estão dizendo aqui para a gente o seguinte, diz assim, o amigo espiritual disse assim, que ele estava pedindo a Jesus que desse bastante força para ele que ele pudesse esclarecer, para que ele pudesse falar de uma forma bastante acessível para as pessoas. E ele começa dizendo que a humildade é uma virtude bastante esquecida entre nós. E se nós pensarmos muito bem, e ela realmente é, eu não sei se acontece isso com vocês, mas é muito comum acontecer com todos nós, quando nós vamos nos servir de um serviço público ou de um serviço particular, entramos numa loja, num comércio, ou estamos na via pública, num parque, e alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, ou nos atende de forma inconveniente, ou coloca a gente numa condição às vezes constrangedora, e aqui já coloca a gente numa espécie de ira, de raiva, de sentimentos fortes. É muito comum também acontecer isso no trânsito. Nós vamos perceber no trânsito aquela dificuldade que nós temos de não tolerar, não ter um pouquinho de paciência com aquele nosso irmão, a nossa irmã que está aprendendo, que está às vezes com dificuldade, que está indecisa para entrar numa rua ou não entrar. Enfim, nós nos arvoramos, nos armamos com sentimentos tão fortes e realmente a humildade acaba sendo muito esquecida nesse caso. E é aí que ele chama a atenção para a gente no nosso convívio, no convívio social, inclusive na casa espírita. Mas o que os nossos benfeitores dizem para a gente é o seguinte, nós precisamos trabalhar intensamente esse sentimento que eles colocam como o filho do orgulho. O melindre é efetivamente o filho do orgulho. E nós precisamos estar muito atentos, porque ele surge ao nosso redor muito facilmente, muito rapidamente, em momentos que a gente muitas vezes nem sequer imagina. Então, de repente, nós chamamos a companhia deste filho do orgulho, que é o melindre. E é isso que nós vamos conversar hoje. E aí ele diz para a gente assim que, obviamente, o melindre, que é aquela suscetibilidade, aquela coisa de se ofender, de ficar retraído, chateado, de abandonar tarefas, de fazer coisas assim que mexem com o nosso brio. Às vezes a gente está em uma situação qualquer e a gente é esquecido, não se lembram da gente, ou chamam a nossa atenção por algum motivo, fazem alguma coisa que não nos agrada. E aí a primeira coisa que nós pensamos, a primeira coisa que nós imaginamos é nos afastarmos, nos distanciarmos daquela localidade, daquelas pessoas, daquela casa. Então ele diz para a gente o seguinte, que o melindre, sendo filho do orgulho, ele leva a gente a acreditar de que nós somos maiores do que os outros. Veja só que ilusão. Será que nós podemos, em sã consciência, aceitar essa ideia? Porque a gente vê que, na verdade, todos nós estamos num degrau e a gente consegue perceber que tem pessoas que estão em um degrau muito maior, assim como tem pessoas que estão em degraus muito menores do que os nossos. Mas nós não podemos acreditar que nós somos melhores do que as pessoas. Aliás, na casa espírita, que é onde nós chegamos com todos os nossos desequilíbrios, com todos os nossos problemas para serem por aí corrigidos, melhorados, sanados, aperfeiçoados, nós chegamos aqui e entendemos que, na verdade, cada um tem o seu nível de evolução, cada um está no seu degrau de evolução. E ele diz assim para a gente que nós não podemos e não devemos acreditar melhor ou maior do que as pessoas. E ele continua dizendo assim, que isso, na verdade, é uma espécie de vaidade que se contrapõe ao interesse, ao interesse geral. Então, é uma vaidade que cria problema para as pessoas ao nosso redor, porque, obviamente, a gente não aceita essa condição e aí nós ficamos naquele embaraço, naquela dificuldade. Bom,
O espírita, vamos falar do espírita, né? Porque os nossos outros irmãos, nesse momento, não são objetos de estudo, somos nós que estamos aí entendendo a doutrina, estamos procurando conhecer melhor a doutrina. Ele vai dizendo o seguinte, que quando o espírita se melindra, olha que coisa interessante, ele se julga maior e mais importante que o próprio espiritismo, que a própria tarefa regeneradora e libertadora em que o esclarece e que o consola, ele se acha maior do que isso. E olha, não é uma coisa incomum. Na casa, muitas vezes, nós temos pessoas que militam, às vezes, há anos, e de repente, por uma questão assim de menos importância, a pessoa se aborrece, se melindra e sai da casa. No meio da nossa palestra, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre uma mensagem do nosso irmão Humberto de Campos, que tem como título Bichinhos. E ele vai exemplificar muito bem como que isso acontece. Mas vamos aqui na ideia de Kaibar Schutter, mostrando para a gente que o melindre gera uma prevenção negativa e agrava os problemas e acentua as dificuldades ao invés de melhorá-las. Então, quando a gente se vê numa situação dessa e acha que abandonando os trabalhos nós vamos resolver uma questão, na maior parte das vezes nós vamos criar ainda maior problema e maior confusão, porque nós vamos sair, vamos deixar alguém que trabalha junto com a gente numa situação mais difícil, mais embaraçosa, mais sobrecarregada, e nós não resolvemos nada com aquele sentimento malsão. Nós só agravamos o problema. Bom, na verdade, é uma espécie de alergia moral. Meu Deus do céu, vamos falar de saúde, né? Alergia moral, como é que a gente ia imaginar uma coisa dessa, né? A gente pensa de alergia, assim, de fungo, de ácaro, de pó, de glúten, de outras coisas. Mas alergia moral, meu Deus do céu, quer dizer que o melindre é uma espécie de alergia moral e demonstra para a gente uma má vontade, uma incoerência, estabelece para a gente moléstias obscuras e cria problemas sutis em nós. Veja só, sutis na nossa alma, no nosso perispírito, a gente não consegue alcançar isso. Por enquanto, a gente cuida muito bem da saúde física, mas a gente ainda não consegue ajudar a cuidar da saúde espiritual. Então, quando nós somos suscetíveis, quando a gente está melindroso, cheio de conversa, cheio de história, cheio de trelelê, o que acontece? Nós estamos ofendendo o nosso corpo espiritual, nós estamos criando problemas obscuros, moléstias obscuras, os nossos tecidos sutis da alma. Então, ele recomenda fortemente para todos nós, evitemos essa sensibilidade de porcelana, olha só, sensibilidade de porcelana. É interessante a porcelana porque a gente vai ver no seguinte, né? Hoje em dia as pessoas quase não têm muito acesso a porcelana, essas coisas. Mas era muito comum a porcelana dar uma triscadinha, quebrar uma pontinha, um cantinho, uma coisa assim que inviabilize até a utilização dela, não é? Então nós precisamos evitar essa sensibilidade de porcelana, que qualquer coisinha machuca, qualquer coisinha quebra, qualquer coisinha inutiliza. Nós precisamos nos fortalecer. Hoje nós temos o plástico, né? Olha que beleza, o plástico cai no chão, a criança vem e chuta, o cachorro vai lá e morde e a gente ainda consegue utilizá-lo. E ele fala pra gente, cuidado com essa sensibilidade de porcelana. E aí ele mostra pra gente alguns casos, dá alguns exemplos. Começa com o diretor da casa, né? Não sei porquê, que podia ter começado com o expositor, foram começar justamente com o diretor, né? Então, o diretor que, por exemplo, faz uma proposta e a proposta não é aceita, aí ele não comparece mais nas assembleias. É interessante, parece que dá vontade de rir, não é? Mas é assim que funciona, parece coisa de criança, né? Então, o diretor da casa está lá na reunião da diretoria e ele traz uma proposta que para ele é sensacional, aí ninguém aceita, ninguém dá a menor bola, aí fica nervoso, chateado, vira as costas, não volta mais na reunião. Fala assim, mas é uma reunião da casa de madeira, da casa da árvore, que as crianças vão lá reunir para ver como é que vai fazer para soltar o pipa ou para pegar as frutas do quintal do vizinho. Meu Deus do céu, o diretor,
ele na verdade é o maior alvo que tem na casa, mas ele tem que estar pronto para essas negativas. E às vezes, olha o que acontece de interessante, a proposta dele realmente é muito boa, mas às vezes não é para aquele momento. Só que a gente não consegue pensar nisso. Sabe o que a gente pensa? Em abandonar e dizer assim, deixe que eles se virem agora, não vou mais me intrometer nisso. Grupos de WhatsApp, vamos fazer um paralelo, né? Então, grupo de família, por exemplo, se alguém fala lá uma bobagem qualquer da gente, a gente já quer sair, já quer que o grupo afunde, já quer que termine. Veja só como que nós somos suscetíveis, né? Estou falando assim, dando um exemplo pessoal, não estou falando de ninguém, não vamos levar a mal, hein? Bom, aí falou do diretor, vai falar do médium, porque algumas casas ainda mantêm aquele sistema de mediunidade, tem 1 ou 2 médios que falam a palavra do mentor, aquela ligação com o plano espiritual mais fácil. E aí o médium é assim advertido construtivamente a respeito da mensagem. Fala assim, poxa, mas o espírito está falando palavra muito errada, eu acho que ele está confuso. O médium já fica melindrado. Não pode chamar a atenção do médium, o médium se melindra. Ou então ele tem vontade de editar um livro, vai lá na casa espírita, vamos editar esse livro aqui que eu recebi, aqui, coisa e tal, né? Aí o pessoal dá o contra também, aí ele quer sair da casa. Com o médium tem um monte de suscetibilidades, porque o médium, imperfeito como todos nós, obviamente, ele começa em um determinado momento da vida dele a acreditar que ele tem uma certa importância, que ele é diferente dos demais, porque ele tem um convívio com a mediunidade. E isso é uma ilusão, uma besteira, uma bobagem, porque na verdade o médium é o maior devedor de todos. Se ele tem esse instrumento, essa enxada aí, é para ele trabalhar mais do que os outros. Os outros receberam uma chave de fenda, o outro recebeu um alicate, mas ele recebeu uma enxada. E quem recebe uma enxada, obviamente não é para abrir parafuso, não é uma caneta para escrever, uma enxada é para capinar mesmo, trabalhar pesado. Então ele não tem que entender que ele é melhor que os outros. Mas isso é por minha conta que eu estou falando, não foi o Caio Barco que falou não, tá bom? Mas aí ele vai para o trabalhador. Bom, foi para o diretor, para o médium e agora para o trabalhador, Chega lá no trabalhador, ele costuma escrever alguns artigos, tem lá um jornalzinho informativo, aí ele escreve lá uma matériazinha, ou escreve lá um artigo. Quando chega na hora de publicar, eles percebem que não publicaram o artigo que ele escreveu. Mas ele fica bravo, chateado, aborrecido e pensa assim, não vou escrever mais, eles que se virem. Olha aí o melindre, olha o filhinho, chamou o filhinho do orgulho para perto dele e falou assim, vamos comigo que eu vou cuidar de você. Mas na verdade é um problema, não é? Porque a gente precisa se fortalecer. O Paulo fala que nós temos que ter o capacete da esperança, ou seja, o capacete para que serve? Para pancada, para choque, para cair, para arrastar, para fazer um monte de coisa. Então nós na Casa Espírita precisamos ter o condão de trabalhar assim fortemente. Não vamos permitir que qualquer palavrinha, qualquer bobagem, fulano está de cara feia para mim, nunca mais vou vir aqui. Que isso? Pensa maior. Pensar maior e menor é o mesmo trabalho, então pensa maior, não, aqui é o meu lugar de trabalho, eu vou realizar tudo que eu preciso realizar aqui e acabou. Então é importante nós não permitirmos que essa suscetibilidade tome conta, muitas vezes, de situações pelas quais a gente às vezes larga a casa, passa 5, 10, 15, 20 anos, aí a gente vê a casa progrediu com outros trabalhadores e se desenvolveu. A gente fica até aborrecido e fala, puxa, eu trabalhei aqui há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 5 anos atrás, poderia estar aqui até hoje, se arrepende muitas vezes, fica aborrecido porque acabou largando uma coisa que era para ela muito útil. Então, antes de qualquer coisa, pense nessa fortaleza de seguir em frente. Bom, e aí ele continua dizendo sobre aquele servidor do templo, que certa feita ele foi lá orientado para determinadas situações que ele não gostou, ele se sente injuriado para alguma orientação. Então falaram para ele que ele precisava agir de tal forma, ele ficou aborrecido porque ele acha que não devia agir assim, não é? Vamos dar um exemplo, por exemplo, na Casa Espírita, às vezes o trabalhador, o dirigente ou alguém precisa chamar a atenção das nossas irmãs mais jovens. Fala assim, mas filhinha, procure vir com uma roupa mais adequada, venha com
A pessoa já se melindra, já se aborrece, não vem mais. Aí não vem mais a mãe, também o pai não vem, aí a família toda larga. Mas é uma bobagem, não é? Porque aquilo justamente é para melhorar o ambiente, melhorar até a condição daquela pessoa que está vivendo aquela dificuldade naquela hora, né? Então, imagine aquela colaboradora da assistência social que esquecem de falar do aniversário dela. Ah, é o fim, porque ela fala, me dedico tanto para essa casa, eu faço tanta coisa, eu vou buscar, eu carrego meu carro, eu trago, eu entrego, eu distribuo, eu enfrento, eu levo, eu faço e aconteço. Ninguém se lembrou do meu aniversário, olha só. Aí quer morrer de catapora, não quer mais voltar na casa, está chateada, está triste, está aborrecido. Ai, meu Deus do céu. É interessante porque as mulheres, vamos falar mal das mulheres agora, né? As mulheres não gostam que pergunte a idade, né? Mas ela detesta quando esquece o aniversário dela, meu Deus do céu. Não é interessante isso? É muito interessante. Estou falando com os espíritos que tem aqui, viu, gente? Então, ela fica aborrecida, chateada, porque não lembrou do aniversário dela. Bom, aí vem o doador, né? Aquela pessoa que doa para casa esses recursos, dinheiro, material de construção, artigos para cesta básica, aquela coisa toda. E aí, na hora que o pessoal vai agradecer, o que acontece? Esquecem de agradecer a ele. Assim, o quê? Eu dou tanta coisa para essa casa, não mencionaram meu nome aqui, pelo amor de Deus, o que é isso? Que ingratidão! Aí ele vira as costas, não doa mais e vai embora e não colabora. Então aí também tem aquela dificuldade, né? Poxa vida, cadê a caridade escondida, a caridade esquecida, o que dá a mão esquerda não saiba direito? Então, onde é que está isso tudo? Em lugar nenhum, né? Então a pessoa quer ser reconhecida, quer tantas coisas, não é? Então é importante a gente estar fortalecido para isso, porque se acontecer, por exemplo, esquecer esse aniversário, você fala, não tem problema. Fizeram uma advertência que você não gostou, paciência. Não lembrar a doação que você fez, e daí, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Ah, mas lembra, a pessoa trouxe menos da metade do que eu doei, e lembraram dela, e ficaram falando, e acontecendo, e beijando, lambendo, abraçando. Mas o que tem? Qual é o problema? Talvez a gente precise mesmo dessa prova, para ver se a gente persevera no trabalho, não é? A gente pode, de repente, ficar lá com o coraçãozinho meio magoadinho, meio chateadinho, mas isso não é motivo para abandonar a tarefa e deixar de ajudar, porque nós não estamos ajudando a casa, a estrutura da casa, mas as pessoas que precisam, que estão na casa. Então, a gente muitas vezes esquece de detalhes e acaba fazendo coisas. Tem aquele outro problema, né? De repente, na evangelização infantil, a professorinha lá da criança vem falar com o pai e adverte o pai que a criança está fazendo isso, está com aquele costume, aquele hábito, está com palavrinhas mal colocadas, está com hábitos infelizes. E aí o pai toma as dores e pega a criança, nunca mais volta, porque já pensou como é que pode falar isso do meu filho, do comportamento do meu filho, o que é isso? Fica nervoso, fica irritado, fica aborrecido e não volta mais. Mas quantos detalhes, né? Tudo por conta desse filhinho bendito do orgulho, que é o melindre. Bom, mas aí tem o jovem, né? Aí o jovem, com outro jovem lá um pouquinho mais amadurecido do que ele, e ele se descontenta com o outro, porque o outro, sei lá, se projeta um pouco mais, ou tem um pouco mais de entendimento, de conhecimento, não aceita nenhum tipo de experiência que o outro possa passar para ele, e também acaba se desequilibrando, se desestruturando e abandonando a casa. Bom, é importante, como ele está dizendo aqui para a gente, entender dentro da casa espírita que nós estamos aqui por objetivos maiores. As pessoas estão aqui, muitas vêm nos alertar, nos ajudar, e muitas dessas admoestações que nos melindram, muitas delas são reais, são necessárias para a gente se corrigir, para a gente se melhorar, para a gente crescer, para a gente se desenvolver. Então, num lugar onde todo mundo fica ali com o narizinho de cera, que está tudo bem, tudo bom, tudo ótimo, parece que as coisas não desenvolvem. Então, muitas vezes é importante que alguém possa dar um toquezinho num lado, do outro, que a gente possa, às vezes, passar aí um apurinho na casa, esqueceu o aniversário, não lembrou da pessoa em tal momento, em tal ocasião, fiz uma proposta, não foi aceita, mas sigamos em frente, as horas vão chegar, as coisas vão se resolver, vão se melhorar e vão mostrar para a gente
que efetivamente aquilo foi importante para nós, porque se não fosse importante, obviamente não teria acontecido com a gente. Mas aí o Caibar também fala da via pública, da rua, por exemplo, com as amizades, né? Então, às vezes tem um amigo, né? E ele tem uma conduta que pra gente não é satisfatória, a gente já o afasta, o abandona. E muitas vezes pior nós fazemos ao invés de abandonar é afastar. Começa a denegrir a imagem dele perante as outras pessoas. Isso é a pior coisa que tem, não é? Porque ele fez uma coisa que eu não gostei, ele começa a denegrir, né? Pegar os pontos negativos daquela pessoa e espalhar para os demais. Quando aquela pessoa se apresenta, as pessoas já ficam todas meias reservadas, meia ressabiadas, com medo de que ele possa também ter uma atitude igual e viver ali aquele momento difícil. Então, mesmo assim, entre colegas, é preciso tomar cuidado, porque é importante a gente, às vezes, está vendo que um amigo muito querido nosso está enveredando por algum caminho que a gente percebe que não é um bom caminho. Mas não é se afastando dele que a gente vai ajudá-lo, não é mesmo? Bom, nós espíritas, quando nos negamos a um concurso fraterno, esse prejuízo não é do outro, é mais ou menos assim, é como se a gente quisesse tomar um veneno para que o outro morresse. Dá para entender assim? Tomar um veneno para o outro morrer. Então é mais ou menos assim, ele não prejudica o outro, prejudica nós mesmos. Então é por isso que nós precisamos levantar os nossos ânimos e construir ao nosso redor apoios para esses momentos difíceis, quando nós nos sentimos suscetibilizados, entristecidos, quando a gente vive aí uma situação desagradável, para que isso não seja motivo para a gente simplesmente virar as costas e abandonar. Aliás, convenhamos, né? Abandonar uma pessoa, um trabalho, é a coisa mais fácil que a gente tem para fazer, não é mesmo? Agora, ter coragem de enfrentar, ter coragem de continuar, ter coragem de prosseguir, isso realmente é para gente forte, corajosa. Não é para pessoa cheia de suscetibilidades, né? Nós sabemos disso. Mas efetivamente nós estamos aqui para construir essa fortaleza em nós. É por isso que os espíritos já vão adiantando para a gente o seguinte: você entrou na casa espírita, pode acontecer isso e aquilo, viu? Não fique achando que as pessoas que estão lá na casa são perfeitas, são anjos que caíram do céu, extraviados. Não, são pessoas que têm problemas iguais a você, são pessoas que vivem problemas iguais a você. São espíritos também decaídos, como qualquer pessoa na rua. Nós somos pessoas do povo comum. Não é porque nós estamos na casa, aqui num trabalho constante de aprendizado, que nós somos melhores ou temos virtudes maiores do que as demais. Às vezes, você vai encontrar o atendente que está ali num dia meio difícil, o expositor às vezes se atrapalha e não consegue fazer uma boa exposição. Às vezes alguém faz uma advertência para a gente, alguma coisa pode acontecer, mas a gente tem que relevar, tem que se fortalecer para esses casos, porque do contrário é difícil a gente conseguir se desenvolver. Abandonar é a forma mais fácil que a gente tem de parar, de estancar, de estabilizar um crescimento, e nós estamos aqui para crescer. Quem é que cresce? Nem as plantinhas, né? As plantinhas aguentam chuva, sol, vento, pedrada, a gente pisando em cima às vezes, mas isso faz com que ela se fortaleça, que ela cresça e se fortaleça. Então não é para a gente crescer, não dá para a gente crescer assim, sabe, dentro de uma bolha, não é? Se vê que no último ano eles estão querendo que a gente cresça assim, dentro de uma bolha, né? Mas é difícil, é quase impossível crescer dentro de uma bolha. Então é importante nós perseverarmos, porque nós sempre seremos auxiliados. Então preste atenção. Às vezes tem uma coisa que nos magoou demais, a gente se aborreceu, mas se a gente perseverar, a gente vai entender, e se não entender, nós vamos ter momentos muito melhores, muito agradáveis, que vão ser que aquele momento difícil de tristeza ou de escuridão que nós passamos, não vai significar nada diante da alegria e da felicidade de nós termos superado toda aquela dificuldade. Então, o que ele recomenda é justamente essa: é prosseguir, é continuar, não é desistir, não é parar. Ele fala assim para a gente que quando nós chegamos na casa espírita, nós não viemos aqui prontos, não chegamos aqui prontos, nós chegamos aqui para nos construir, para nos edificar, para nos
nos fortalecer, evoluirmos juntos. Nós não chegamos aqui pronto. Então como é que você imagina que você é melhor do que os outros? Às vezes nos primeiros meses, nos primeiros anos. Então, ele termina aqui um negócio interessante, dizendo o seguinte: vocês já pensaram se Jesus se melindrasse com a gente? Fico imaginando Jesus naquele tempo, né? Chegou lá, pegou uns apóstolos assim, pessoas bem mesmo grosseiras, né? Pessoas do povo, pessoas grosseiras. Claro, eles eram preparados para aquilo, mas pegou pessoas, pegou Pedro da vida, um Judas da vida, pegou aí, sei lá, outros espíritos tão difíceis, né? Ele teve que enfrentar ali tantas pessoas difíceis, né? Aqueles monarcas romanos, os Herodes, Antifas, tem também aquele pessoal do Sinédrio que também fizeram coisas terríveis. Então, se ele tivesse que se melindrar ali naquele momento, ele teria 1 milhão de motivos para ter abandonado a tarefa. E, no entanto, ele perseverou até o fim, não é mesmo? E hoje ainda, não é? Hoje ainda, quantos motivos, se a gente for pensar bem, quantos motivos Jesus teria, né, para dizer assim: ah, meu filho, você não tem jeito não, já estou cansado de você não tem jeito não, vai procurar sua turma porque você não tem jeito. E obviamente ele não faz isso, não é? Obviamente ele não faz isso. Então é importante nós ouvirmos a nossa consciência, seguir a nossa consciência, mas tomar cuidado com a suscetibilidade, porque elas vão surgir no caminho. É claro, nós não estamos falando aqui que nós vamos parar com essa palestra, agora vamos sair daqui todo mundo santo e anjo, sair voando daqui. Obviamente que não. Nós precisamos pensar numa alternativa de construir essa fortaleza, este apoio, esta tolerância. É isso que nós precisamos pensar. Então, se por acaso você está vivendo um momento difícil dentro de casa, agora muitas pessoas são obrigadas a conviver junto com as outras, arruma uma forma, senta um minutinho à parte, conversa com o Criador e pensa: como que eu posso construir tolerância, paciência, como é que eu posso construir humildade ao meu redor, para que eu não me sinta tão suscetível com tanta coisa. Então é importante nós pensarmos nessa construção, porque obviamente nós podemos ter um monte de construções já realizadas, já em fase de acabamento, mas algumas construções a gente nem começou ainda, e é sobre essas que nós precisamos pensar. E o orgulho, obviamente, ele nos acompanha, de vez em quando ele manda o filhinho, né, que é o melindre, para nos dar uma assistência. Então, não nos esqueçamos de que, obviamente, nós estamos na Terra e temos uma tarefa e precisamos desempenhar essa tarefa. Se chegamos na casa espírita e tivermos afinidade, chegamos a ponto de trabalharmos para casa, não deixemos que qualquer suscetibilidade nos tire do nosso caminho, não deixemos que qualquer pessoa, palavrinha ou dificuldades possam nos atrapalhar o nosso caminho. Sejamos fortes, fortaleçamos-nos, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Deus não nos criou para a ingenuidade constante e imortal. Deus nos criou para que a gente possa ser espíritos fortes. Quando se fala de espírito superior, é um espírito que tem uma força assim sobrenatural, uma força moral sobrenatural sobre tudo, sobre todos. E é isso que nós precisamos construir. E nós vamos construir, mais cedo ou mais tarde nós vamos construir. Acontece que a gente fica adiando, e aí a gente acaba postergando isso para momentos tão difíceis e às vezes perdemos uma oportunidade de ouro sem perceber. Bom, mas eu tinha falado para vocês, estavam torcendo para me esquecer, né? Estou vendo, estou percebendo. Estou olhando aqui nesse buraquinho aqui que chega até vocês, que vocês estavam pensando assim: ah, ele vai esquecer da mensagem bichinho, né? Estavam querendo que eu esquecesse, não é mesmo? Mas eu não esqueci não. Essa mensagem bichinhos é do Humberto de Campos, e ele conta, assim, vou falar a grosso modo de cabeça, que existia uma árvore enorme, não é? Só que essa árvore, ela de um determinado momento, ela pegou ali um bichinho que começou a corroer ela por dentro. Então ela aparentava aquela coisa nobre, enorme, uma fortaleza de árvore. E esses bichinhos foram atacando. E quando se percebeu, numa menor tempestade, numa menor chuva, a árvore veio para baixo. A gente vê muito isso, é muito comum. Inclusive nesses últimos dias nós tivemos aí
um dia muito vento, muitas árvores caíram, galhos de árvore. Então, mas muitas árvores caem porque elas estão contaminadas com esses bichinhos. E esses bichinhos são justamente isso, são os filhos do orgulho, se não o próprio pai, né, que é o próprio orgulho, mas que vai assim, sabe, corroendo de uma coisinha aqui, guarda rancor ali, não esquece uma coisa aqui, não perdoa ali, e nós vamos sendo corroídos por esses bichinhos, até o ponto que a fortaleza que nós aparentamos não permite mais nos mantermos de pé, e nós então tombamos diante desses tais bichinhos. Então é alguém que faz uma fofoquinha da gente ali, é alguém que está vibrando contra a gente aqui. Então é importante nós nos mantermos fortes e ficar muito atento, né? Para ver se esses bichinhos não estão nos atacando. Porque se eles estiverem, mais cedo ou mais tarde, vão nos colocar numa situação bastante constrangedora. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Nós teríamos aí talvez mais uns minutinhos, mas aí vamos dar um recadinho, terminar com uma poesia, fazemos uma prece e aí nós terminamos. Pode ser assim? Pode ser assim? Tá bom? Tá ótimo? Então é isso aí. Vocês já estão morrendo de sono também? Estão loucos para dormir, né? Pelo amor de Deus, não acaba mais essa ladainha. Então é isso. Nós temos a poesia, temos poesias que falam, por exemplo, agora, né? Sobre a próxima comemoração que nós temos é o Dia das Mães, né? Dia da Mulher, que teve agora dia 8 de março, mas as mulheres se tornam assim fortalecidas depois que viram mães, não é mesmo? E eu me lembro com muita clareza da minha mãezinha, que precisou ir embora em 1988. Poxa vida, foi com um bichinho que na época eles chamavam de câncer. Hoje esse bichinho do câncer já não assusta mais tanto, né? Você vê como as coisas melhoram e modificam. E eu tenho certeza que daqui a alguns meses também, essa coisinha que está nos incomodando tanto hoje vai ser assim uma brincadeira, né? Porque nós vamos entender como lidar com isso e isso vai ser muito fácil da gente não permitir que isso nos incomode tanto. Então, minha mãezinha precisou ir embora, então vou fazer essa mensagem em homenagem a ela, que é uma homenagem para as mães. Agradeço, Senhor, o mundo em verde e flor que nos fizeste, a terra, o lar de luz que se equilibra em pleno lar celeste. Agradeço a esperança que me acalenta o ser, a bênção de servir, o dom de compreender. Agradeço a amizade em que meu coração se renova e se ufana, toda vez que se alegra ou se refaz no entendimento da ternura humana. Agradeço a lição do sofrimento no cadinho da prova em que me exaltas, entregando-me a dor por auxílio divino e apagando em silêncio as minhas próprias faltas. Agradeço a alvorada, o sol que me sustenta e acaricia, a noite que me acalma o pensamento, o pão de cada dia. Entretanto, meu Deus, mais do que tudo, agradeço-te em prece enternecido o regaço materno que me trouxe para a glória da vida. Em tudo, em todo o tempo e em toda parte, sê bendito, Senhor, pela Santa Mãezinha que me deste, meu tesouro de amor. Muito bem, então nós vamos fazer uma pequena prece juntamente com uma vibração e vamos encerrar aqui a nossa humilde atividade desta noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que nas próximas palestras vocês vão encontrar pessoas muito mais capacitadas do que eu. Não desanimem, cuidado com o filhinho do orgulho, cuidado com o melindre, não deixe ele perto de você de jeito nenhum, em hipótese alguma, tá bom? Então vamos lá. As nossas vibrações estão associadas à saúde, à paz, especialmente nesses momentos atuais. Nós estamos vivendo aí com muitas pessoas vivendo aí dramas orgânicos, não é? Então nós vamos vibrar intensamente por essas pessoas que estão vivendo aí um drama orgânico,
as pessoas que estão trabalhando para que esse drama seja minimizado. Nós vibramos pelas pessoas com problemas de saúde, porém sem tamanha gravidade, com problemas menores. Nós vibramos também pelas pessoas que têm problemas de deficiências intelectuais, físicas, orgânicas. Vibramos por elas, vibramos pelas famílias, vibramos pelo sistema de saúde, pelo sistema de alimentação que temos no nosso Brasil e na Terra. Nós vibramos também pela segurança, os nossos irmãos que estão encarregados aí pela segurança do planeta, das cidades, dos bairros. Enfim, vibramos pelas nossas famílias. E hoje nós temos aqui uma vibração muito especial. A senhora Maria Rosina do Nascimento, que precisou ir para o plano espiritual. Nós então vibramos muito intensamente, com muito amor. Aqui a casa toda vibra por ele, por ela, e também pelo seu esposo, o senhor Edmilson, pelos trabalhos que aqui realizam, a gratidão pelos trabalhos, mas por esta perda que na verdade significa um retorno à pátria espiritual. Nós que ficamos por aqui muitas vezes nos entristecemos, nos aborrecemos, mas nós sabemos que a verdadeira pátria do espírito não é na terra, é no mundo espiritual. Então vibremos por essa família, por essa senhora Maria Rosina e pelo seu esposo, para que eles possam encontrar na paz, no amor e na confiança aquilo que precisam, o conforto que precisam. E nós vamos então encerrar com uma prece. Podemos encerrar? Podemos? Podemos? Então nós agradecemos a Jesus, aos benfeitores amigos, a oportunidade desse trabalho e pedimos humildemente por todos nós. Senhor da vida, estende suas mãos de amor e misericórdia. Nós estamos aqui na terra um tanto quanto embaraçados quanto à tua assistência, mas nós sabemos que teu amor é infinito e que pode estender a tua assistência a todos aqueles que o procuram. E nós estamos aqui ligados contigo nesta ligação eletrônica e te pedimos humildemente, socorre a todos nós com o teu amor, com a tua bondade, com a tua saúde. Ajuda a todos nós a fortalecer os nossos corações, os nossos pensamentos. Ilumina os nossos passos, abençoa os nossos caminhos. Esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado pela oportunidade. Passo a palavra aqui ao nosso irmão, que vai fazer umas considerações finais aí para vocês. Bem, espero que vocês tenham gostado. Obrigado ao nosso palestrante de hoje, Sérgio, que sempre com muito carinho, quando a gente precisa, não pensa duas vezes e vem nos ajudar. Então, obrigado, Sérgio, mais uma vez. Gente, apenas uma explicação antes da gente encerrar. Nós estamos aqui na Fraterna, abrimos a casa especialmente para que a gente possa receber o palestrante para fazer a live, né? Então nós estamos sem público aqui, não podemos receber ninguém. Então só abrimos a casa em caráter especial para que a live ficasse mais fácil para poder transmitir e chegar até vocês, tá bem, gente? Então só lembrando isso, nós estamos sem público e não podemos abrir a casa para o público, tá? E aí, antes de me despedir de vocês, gente, aqui vai um apelo. Por favor, fiquem em casa, se cuidem. E se vocês precisarem sair para alguma coisa, máscara, álcool gel e distanciamento. É o mínimo que a gente pode fazer para que a gente possa ajudar as pessoas, proteger as pessoas e nos proteger também. Então, gente, aqui vai um apelo. Fiquem em casa. Obrigado, uma boa noite. Fiquem com Deus. Até domingo.